Eu tenho o prazer hoje de estar aqui para apresentar o segundo Neurooftalmo Talks, o podcast da Associação Brasileira de Neurooftalmologia. Hoje nós vamos falar de diplopia, um assunto que é muito instigante para todos os oftalmologistas. Eu tenho aqui como entrevistado o Dr. Eric Pinheiro de Andrade, vice-presidente da Associação Brasileira de Neurooftalmologia. Tudo bem, Eric? Olá, tudo bom, Fábio? Tudo jóia. Antes da gente começar a falar, eu queria que você se apresentasse para o público, por favor. Sim, como todos sabem, meu nome é Eric Pinheiro de Andrade, eu fiz medicina na Unisa, fiz residência lá também com o professor Suel Abujanra. Depois eu passei um tempo na Santa Casa, onde eu conheci o Fábio, onde eu fiz estrabismo. Depois, por algum motivo, eu fui para neurooftalmologia, na Escola Paulista de Medicina, com o Dr. Paulo Imamura. Após um período na neurooftalmologia, eu fui estudar eletrofisiologia visual clínica. Então, nesse período, acabei fazendo mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina. E depois, acabei fazendo também um pós-doutorado junto com o professor Ivan. Essa ideia da Associação Brasileira de Neurooftalmologia me persegue desde o começo do século. Mas nos últimos anos, com um crescente número de neurooftalmologistas, eu vi a necessidade de criarmos essa associação, que, graças a Deus, foi criada com muito empenho por todos que estão participando e hoje a gente já começa com um grande sucesso. É isso aí, Eric, legal. Então, vamos falar um pouco de diplopia, né? A ideia é a gente ter um bate-papo e tentar esclarecer as dúvidas da maioria das pessoas. Então, a primeira coisa, eu acho que quando um paciente chega no consultório de um oftalmologista com diplopia, uma vez um residente meu falou que a vontade deles é de chorar, né? Quer dizer, não sabe nem por onde começar. Então, exatamente isso que eu queria perguntar para você. Chegou o paciente com diplopia no seu consultório, ele tem uma queixa de diplopia. Por onde você começa? Quer dizer, vamos falar, por exemplo, de sintomas monocular, binocular. Conta para mim. Ele sentou na tua cadeira e falou, estou vendo duplo. Primeiramente, eu quero falar que calhou muito bem esse assunto com dois estrabólogos conversando. Verdade. Tá? E assim, a primeira coisa que eu penso é uma aula antiga minha, que quando eu falava sobre diplopia, eu colocava don't panic. Não tem por que ter pânico. Você tem que esmiuçar essa diplopia. Então, primeiramente, vamos ver, é uma diplopia verdadeira? É uma diplopia monocular? É uma diplopia binocular? Então, a primeira pergunta que você pode fazer para o paciente é, se você tapar um dos olhos, essa visão dupla, ela some? Ela continua? Por quê? Porque se ela continuar, nós temos uma diplopia monocular. E na maioria das vezes é uma pseudodiplopia. Na verdade, quando você tem uma diplopia monocular, se você esmiuçar a história com o paciente, ele vai falar que ele está vendo, não são duas imagens. Ele está vendo um sombreamento da imagem. É como se você tirasse foto, hoje não, né? Porque as fotos hoje são bem feitas. Mas antigamente, quando você tirava foto de carro passando na rua, você tinha aquela sombra do carro, parece um rabo de peixe. Então isso significava uma diplopia monocular, que era um sombreamento da imagem. Perfeito. E aí a gente lembra que são aquelas catarata, síndrome de olho seco, problemas de retina, que aí, se o paciente chega para você e fala com isso, não é com neurooftalmo, né? É outra área. Aí, ok, aí o paciente falou para você, não, eu tô com uma diplopia binocular. Doutor, eu tapo um olho e minha visão dupla some, né? Como é que você começa a abordagem desse paciente? Então, por exemplo, a gente, antes dele sentar para você examinar, né? Quer dizer, o que você acha importante na história clínica desse paciente, que pode te ajudar, né? Então, primeiramente, voltando um pouquinho na monocular, existe uma diplopia monocular verdadeira, onde para perto o paciente ele vê um sombreado, mas ele vai afastando e as imagens vão se afastando. Isso ocorre devido a um deslocamento vertical das imagens que ocorre no quiasma óptico. Então, alterações do quiasma óptico, às vezes, podem causar uma diplopia monocular,
que é uma diplopia monocular verdadeira. Mas, voltando à questão do binocular, quando a diplopia binocular, ela é mais, para nós estrabólogos, ela é mais fácil. E ela é mais instigante, porque você vai atrás da causa, de um diagnóstico sindrômico, etiológico. Então, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é, essa diplopia, essa visão dupla, ela é um do lado do outro, ou seja, é horizontal, ou essa diplopia, a visão dupla, é um em cima do outro, vertical, ou ela é oblíqua. Então, daí você já começa a pensar no que está acontecendo com o paciente. Após isso, a gente começa a pensar sobre essa diplopia, ela piora. Para que lado? Para que mirada? Porque se for uma diplopia horizontal pura, aí você já começa a pensar em algo do sexto par. Então, você começa, se o paciente fala para você, olha, eu vejo duplo, mas essa visão piora quando eu olho para a direita. Então, você já começa a pensar só na conversa do paciente que ele tem algo no reto lateral direito. Agora, quando a diplopia é vertical ou oblíqua, pode estar piorando em qualquer canto da visão. O que eu acho legal, assim, eu costumo dizer que o exame do paciente, ele não começa quando o paciente está sendo examinado. O exame do paciente, por exemplo, eu busco meus pacientes na sala de espera, a maioria das vezes, começa quando eu estou examinando ele, ou quando ele está, o Eric aqui na minha frente, e olhando o comportamento do paciente. Então, eu acho que uma coisa que você podia falar também é sobre torcicolo, porque às vezes o paciente chega, está conversando com você, se ele está assim, quer dizer, o torcicolo, antes de você examinar, quando você está tirando a tua história, também pode ajudar um pouquinho, né? Não, lógico. Ser ambiciosa de cabeça. Não, lógico. Principalmente quando você tem uma criança. Eu lembro na Santa Casa, o professor Carlos Rosedia sempre falava que a criança, às vezes ela tem um torcicolo, às vezes ela tem uma exotropia intermitente. Então, você tem que ver esse paciente na sala de espera, você tem que ver esse paciente deambulando, você tem que ver esse paciente numa posição confortável para ele. Por quê? Eu lembro muito bem, a criança, se a criança tem um torcicolo, você imagina quantas vezes a mãe, os pais, o tio, o avô mandou ela endireitar a cabeça. Então, só aquele comando de você chamar o paciente, ele já coloca no lugar. Então, conversar com o paciente, como você falou, observar o paciente, é o começo da atividade médica. Exato. Entendeu? Então, você não pode ir já direto para os atos técnicos que nós fazemos. Então, a observação do paciente, o modo que ele anda, porque o paciente que realmente tem diplopia, ele tem um certo cuidado no andar. Diferente do paciente que não tem diplopia, ele anda direito. Então, você tem que perceber o paciente. Exato. Mas aí, vamos lá. Então, a gente está tirando nossa história desse paciente, né? Se você for pensar, eu queria perguntar para você 2 pontos. Se você se preocupa, obviamente, se essa diplopia foi súbita ou insidiosa, eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. E a segunda coisa se você pergunta sobre antecedentes pessoais, seja oftalmológicos ou mesmo gerais, entrando aí alterações neurológicas, etc., idade. Sim. Primeiramente, a diplopia súbita. A diplopia súbita, ela demonstra que você está tendo algo naquele momento. Então, se ele está tendo algo naquele momento, você tem que pensar nas causas neurológicas, tá? Como as vasculopatias, pressão alta, diabetes, alteração de colesterol, triglicérides, que são as maiores causas de paresias e paralisias oculomotoras. Contudo, você tem que se lembrar também que existe algumas paresias e paralisias, principalmente do quarto par, que elas podem ser súbitas. Mas você olha para o paciente, pergunta para ele antecedentes, ele pode falar, quando eu era criança, a minha mãe sempre falava para eu consertar minha cabeça. Então, já é um indício que isso, na verdade, ele pode ter falado para você que ele é súbito, mas não é. Entendi. Tá?
O insidioso. Eu tenho um caso de insidioso que chama muito atenção, que era uma paciente, é uma paciente porque ela está viva ainda, que apresentou uma diplopia horizontal há 2 meses atrás, a história, quando a gente tirou a história, só que ela falava que vinha piorando essa diplopia, que os objetos estavam se afastando cada vez mais. Tá? Por que chama atenção? Por que é um red flag? Porque, geralmente, as diplopias, as oftalmoplegias, elas tendem a melhorar com o tempo, se forem vasculares. Se você tem uma piora, você tem que ver o que está acontecendo. E essa paciente, eu me lembro muito bem, ela tinha uma anisocoria, tinha uma blefaroptose leve, ou seja, além da paresia do cesto, do olho esquerdo, lembra até hoje, do olho esquerdo dela, ela tinha uma síndrome de Horner desse olho. Então, aí você pensa, bem, ou está no tronco, ou está no seio cavernoso. Se estiver no tronco, com essa piora insidiosa do quadro clínico, você deveria ter outros achados. Mas pedimos a imagem do tronco também. Mas o que eu me foquei mais foi no seio cavernoso. Aí essa paciente mostrou um aneurisma gigante da artéria carótida interna, dentro do seio cavernoso. Então, esse aneurisma estava crescendo e estava realmente piorando a diplopia. Entendi. Então, eu acho que isso que é importante, né? Se a gente for pensar no raciocínio lógico, os antecedentes pessoais, oftalmológicos e neurológicos, eu acho que ninguém pode esquecer de perguntar, né, Eric? A gente não pode examinar direto, né? Isso é muito importante. E se ela é súbita ou insidiosa? Além dela ser, não falando ainda das doenças, a gente chega lá, mas pensando em súbita ou insidiosa, você perguntaria, por exemplo, alguma outra questão, por exemplo, variação durante o dia, esse tipo de coisa que é importante, Sim, né? Importantíssima questão. Por quê? Se você tem uma diplopia que varia durante o dia, você tem que pensar em algo já de placa neuromuscular. É uma saída. Ou o paciente, muitas vezes, ele tem uma diplopia que ele fala assim, ó, tá estranho quando eu vou ler. Mas, na verdade, ele tem uma insuficiência de convergência. A insuficiência de convergência, ela também pode causar uma diplopia. E o paciente, ele não consegue explicar para você. Aí vai junto uma anamnese, não é perder tempo, você ganha tempo com isso. Porque a gente sabe que hoje em dia o parkinsonismo ele pode causar uma insuficiência de convergência. Então você tem que juntar toda a história do paciente. Eu sempre brinco com os residentes porque para eles a anamnese oftalmológica ela é uma linha. Mas quando eles vão para neurooftalmo, é a anamnese completa. Muitas vezes, quantas vezes você, Fabinho, você só, ou de ouvir o paciente, você já sabe o que o paciente tem. Exato. Antes de examinar, você na história, você já fala, ó, eu acho que esse... Às vezes você fala ao paciente, olha, eu acho que o que você já tem, mas vamos examinar para confirmar, né? Exatamente. Muitas vezes esses pacientes, eles vêm de colegas que não estão muito preparados para neurooftalmo, então eles já vêm com medo. E você de ouvir o paciente, você fala assim, olha, eu acho que eu sei o que você tem, e não é tão grave assim. Isso já deixa o paciente mais tranquilo na consulta. Então, você vai conquistando o paciente dessa forma também. Perfeito. Eu gosto, quando eu vou comentar sobre questões de alterações oculomotoras, eu gosto muito de separar até pessoal para o raciocínio lógico, né? Então, eu queria tentar separar isso com você. Então, a gente tem a via supranuclear, que não dá diplopia, dá outras alterações, não é o motivo da nossa conversa hoje. A gente tem a internuclear, que eu acho que a gente podia, então, falar um pouquinho. Qual é o sinal, embora não é tão comum da diplopia, mas quando é que você pensa que essa alteração pode ser internuclear? Então, vamos lá. Vamos começar até para supranuclear, só para falando que a supranuclear, alterações supranucleares dos movimentos oculares,
elas não dão diplopia. Por quê? Porque são alterações do olhar conjugado. Ou seja, o olho não vai para a direita, o olho não vai para a esquerda, o olho vai para cima, então são juntos, são movimentos juntos. Por isso que não tem diplopia. Mas lembrar sempre que no skill deviation, muitas vezes o skill deviation, quando você faz um teste de motilidade, ele pode parecer que é um acometimento do quarto par. Aí uma coisa bem fácil, você deita o paciente, pede para ele olhar para cima, faz um teste ortótico e some o desvio. Então é skill deviation. Perfeito. Lembrar depois nas internucleares, que o Fábio falou, porque assim, você tem basicamente 3 tipos, 4 de movimentos, né? Você tem os movimentos voluntários, tá? Que são movimentos sacádicos, que a origem deles é no lobo frontal. Se eu quero fazer um movimento... Supranuclear, né? A supranuclear. Se você quer fazer um movimento para a direita, o estímulo sai do lobo frontal esquerdo. E, por outro lado, se você faz para a esquerda, do lobo frontal direito. Os movimentos involuntários, você tem, que são os persecutórios, são mais lentos. Você tem supranuclear, uma origem no lobo occipital. Então, você tem para a direita, lobo occipital direito. Para a esquerda, lobo occipital esquerdo. Você tem os movimentos vestibulares do ouvido. Então, você tem a endolinfa estimulando a ampola do ouvido, e isso estimula o núcleo vestibular ipsilateral, que vai estimular o sexto contralateral. E você tem um movimento para perto, que é a tríade da sincinesia do olhar para perto, onde você tem um estímulo saindo de uma região parieto-occipital e que desce para o mesencéfalo. Mas tudo bem, mas esses não dão diplopia. Não. Né? Mas eu só estou falando isso para a gente chegar nos internucleares. Tá. Porque toda essa informação, ela chega na formação reticular paramediana pontina. Essa formação, ela vai estimular o sexto nervo, o núcleo do sexto ipsilateral, que desde 1996, se você pegar a Continuum, que é a revista da Academia Americana de Neurologia, ele é o centro do olhar conjugado horizontal. Certo? Aí você tem, a partir daí você tem as lesões internucleares. Por quê? Você tem um paciente que você pede, ele está reto aqui, está orto. Aí você pede para ele olhar para a direita. Esse olho direito vai, o esquerdo não vai. Você pede para ele olhar para a esquerda, os dois vão. Então aqui nós estamos diante de uma oftalmoplegia internuclear. Como comprovar? Pede para olhar para perto. Ele faz normalmente a convergência, porque são vias diferentes. E muitas vezes tem um nistagmo também, né? Também. O outro olho vai, mas com nistagmo, que é o clássico, né? Isso, então... Mostrando que é uma alteração do movimento inervação binocular. Binocular. Né? Você tem também o paciente que só olha para fora, que é a oftalmoplegia internuclear bilateral. Né? Você tem aquele paciente que você pede para olhar para a direita e ele não olha. Pede para olhar para a esquerda, só o reto lateral esquerdo funciona, que é a síndrome do 1,5. Então, essas doenças, elas são ali, nos neurônios que saem do sexto nervo e vão para o terceiro, para fazer esses movimentos conjugados. Então, são alterações nos movimentos conjugados que levam à diplopia. Então, isso acho que é uma coisa importante para o público entender. Então, assim, são alterações binoculares, às vezes mais marcada num olho, que ele geralmente não tem diplopia na posição primária do olhar, seja do horizontal, mesmo do vertical, o Parinot, por exemplo, né? Sim. Mas que o paciente não tem diplopia. Ele pode ter diplopia quando ele olha nas lateroversões ou para cima, por exemplo, né? Certo. Aí, ok, aí a gente passou, você falou muito bem, você falou do internuclear. Aí vamos chegar no infranuclear, que é o mais que gostoso. Aí é o mais gostoso e é o mais comum. É. Então, vamos pensar, né? A gente tem aí, a gente precisa ficar falando do que é inervado, que é terceiro, quarto, sexto, né? A gente não tem... Vamos lá, você tem uma alteração infranuclear. Quais são os sinais mais importantes que você vê nesse paciente? Os sinais das infranucleares, o que ele tem concomitante. Por quê? Porque se você tem uma cefaleia junto, numa
paresia, paralisia do sexto par bilateral. Aí você já começa a pensar em algo diferente. Por quê? Porque aí você faz um fundo do olho, você vê um papiledema. Aí, opa, cefaleia, junto com a paralisia bilateral do sexto, com papiledema, então a causa disso tudo é a hipertensão intracraniana. Então, aquela diplopia, na verdade, ela ajudou a caracterizar o que o paciente tem. E lembrar que o paciente tem diplopia até em PPO. Sim, e é um olho, a não ser casos específicos, por exemplo, esse pode ser bilateral, mas muitas vezes é um olho só afetado, Sim, né? muitas vezes é um A olho só grande afetado. maioria das vezes, né? Aí, então, assim, você tem uma alteração do terceiro, acho que você pode falar rapidamente, o terceiro, que tipo de como é que o olho fica, o quarto como o olho fica e o sexto... O terceiro par, geralmente, é aquele clássico. É uma exotropia do olho acometido e aquele olho acometido fica um pouco mais para baixo. E importante, a blefaroptose. A blefaroptose, no terceiro par, ela é completa. Diferente do Horner, que é só uma blefaroptose leve, porque o Miller inerva só 15% dessa elevação da pálpebra. E um outro assunto muito, mas muito importante no terceiro par é a pupila. Isso, então vamos lá, eu já sei o que você vai falar. É assim, a maioria dos oftalmologistas, quando chega, por exemplo, uma paralisia de terceiro, ok? O paciente chegou no consultório dele, muitas vezes ele sabe diagnosticar uma paralisia de terceiro, e ele fala, isso aqui é terceiro, ou eu vou mandar para o neurooftalmo, muitas vezes ele manda para o neuro, ou manda para o neurooftalmo, a gente não vai entrar nesse mérito agora, e pede uma imagem. Ou manda para o neuro e fala para o neuro pedir imagem e fala, eu quero esse cara aqui fora do consultório, pelo amor de Deus, esse cara vai morrer. Então, assim, qual você falou do Don't Panic, né, que era aquele artigo antigo do Reut, qual que é, no terceiro, isso que você vai falar agora, assim, um sinal que pode ser uma emergência e que você falou, opa, esse cara tá com terceiro, eu não vou mandar ele pro neuro, eu não vou mandar ele pro Eric, eu vou mandar ele pro pronto-socorro ou não. Fala pro pessoal que eu acho que isso é muito importante. É a pupila, é realmente a pupila. Por quê? Se você tem uma alteração eferente, ou seja, a alteração eferente do terceiro par, ele causa anisocoria, certo? Então, se você tem uma anisocoria caracterizada por um defeito parasimpático, que muitas vezes o paciente começa com essa anisocoria e depois evolui para uma paralisia terceiro. Você tem que lembrar do acometimento das fibras parasimpáticas no terceiro nervo, que elas vêm junto, entre o tronco cerebral e o seio cavernoso. Então, ali você pode ter, o paciente teve um hematoma extradural, então ele vai ter uma herniação de uma parte do lobo temporal, que é o uncus. E o uncus está bem em cima desse terceiro. Ou então você tem um aneurisma da artéria comunicante posterior, que está ali também e também pode causar. Alguns casos de aneurisma de basilar também podem causar, mas a pupila, assim, pode ocorrer pupila sem compressão? Pode, eu já peguei caso. Com diabetes super descompensados, geralmente o paciente descobre que é diabético naquela consulta, mas ao terceiro par, com alteração de pupila, é igual pronto-socorro. Perfeito. Porque é aquela questão, né, Eric? A fibra pupilar, ela está periférica no nervo. É por isso que você fala da compressiva, né? Isso. Então, o que a gente mais vê são alterações microangiopáticas disparados, né? Isso. E eu já vi casos, isso aqui é da hipertensão, o paciente é hipertenso, mas, obviamente, a incidência de pacientes hipertensos a partir de uma certa idade é muito alta e o colega não presta atenção nesses sinais, né? Então, é o que você falou, essa é uma emergência, né? Aí a gente está falando, então, do terceiro nervo, né? Então, que você tem a ptose, a exotropia, o olho para baixo e a pupila. Se você tem a pupila alterada, você falou muito bem, é uma emergência, você tem que mandar esse paciente para um pronto-socorro. A gente vive num país
que não é muito simples, é uma questão econômica. Não é, por exemplo, todo hospital que tem um setor de radiologia importante. Você pensando, já vamos até aumentar, num terceiro, num quarto e num sexto. Vamos dizer que você examinou esse paciente e ele não tem nenhum, que é o que a gente falou antes, nenhum sinal oftalmológico associado, não tem nenhum sinal neurológico associado, ele não tem algum sinal do panic, né? Como é que você faz em relação à imagem? Fábio, eu acho que tem que pedir imagem para todo mundo, eu peço uma tomografia, pelo menos para descartar uma encrenca, uma hemorragia, X no tronco, etc. Não, olha, eu peço imagem para esses pacientes que têm vamos dizer que ele não tem hipertensão, diabetes, está com uma paralisia. Como é que você faz? Como é que é a tua abordagem? Você caracterizou que ele tem uma paralisia infranuclear. Você sempre pede imagem? Olha, atualmente, depois de longos anos e depois de, como você falou, muitas vezes tem um quadro que é um quadro oftalmológico. Aí, muitos artigos, o preconizado é não pedir, muitas vezes não pede, mas eu peço para todos. Eu peço porque eu já tive surpresas, tá? Obviamente, a maior causa das oftalmoplegias é vascular, tá? Mas você começa a perguntar para o paciente e ele nega tudo. Se ele nega tudo, hipertensão, diabetes, dislipoproteinemia, você está autorizado a pedir. Obviamente, muitas vezes o paciente não sabe que ele é. Então, ele vai descobrir naquela consulta que ele tem alguma doença sistêmica. Mas eu já peguei casos que você tem, muitas vezes, uma variação anatômica de uma artéria que pegou o sexto nervo, sim. Entendeu? Então, eu sempre peço, mas o que difere é se eu peço logo ou se eu deixo numa rotina, tá? Se eu vejo sinais de alarme, eu vejo que aquele paciente não se encaixa muito bem, porque a gente sabe, as oftalmoplegias, se você conhece, elas têm um padrão. Se ela não se encaixa com esse padrão, geralmente eu peço uma tomo de urgência, tá? Eu peço uma tomo de urgência para afastar processos compressivos. Perfeito. Tá? Eu peço. E depois entra numa rotina de uma ressonância, tá? Mas, se o paciente é hipertenso, o paciente chega no seu consultório, é muito lindo o paciente chegar no mesmo dia, tá? Mas a gente sabe que muitas vezes isso não ocorre. Aí o paciente vem depois de 15 dias, 20 dias, e ele fala, olha, doutor, tá melhorando. Opa, tá melhorando é vascular. Eu peço uma ressonância, mas entra na rotina. Eu acho que tem a ver também, não sei se concorda comigo, muito com idade, né? Sim. Porque, assim, por exemplo, você falou das internucleares, infranucleares menos comum, mas você tem um paciente jovem, sem um antecedente, mesmo que ele não tenha outro sinal, eu acho que é importante também, né? Sim, mas lembrando, né, a própria oftalmoplegia internuclear, se ela é unilateral, geralmente ela está associada a um processo vasculopático. Agora, se ela é bilateral, numa mulher, entre 20 e 35 anos, você tem que pensar num processo desmielizante. Uhum. Por quê? Porque aquele fascículo ele sobe naquela substância branca periaquedutal. Então, você tem acometimento de substância branca. Então, ali você tem que pensar numa desmielinização. Mas vamos lá, então, mas eu voltei, então vamos voltar. Você falou do terceiro, né? Só para a gente desmiuçar nervo por nervo, a gente ir descendo. Vamos falar do sexto nervo, né? O sexto nervo, ele vai ter uma paralisia de abdução, seja bilateral ou unilateral. Quais são os sinais de alarme que você fala, que você vê numa paralisia de sexto nervo? Então, vamos pensar em idade, achado no exame oftalmológico, no exame clínico. Quando que você fala assim, opa, isso aqui não é microangiopático, isso aqui não é diabético, isso aqui não é de um hipertenso, esse paciente
vamos ficar esperto, né? Primeiro, a idade, Tá. tá? Se pega um paciente jovem, se o cara não tem uma alteração que você note, muitas vezes fundo de olho. Você vê alterações de hipertensão em pacientes jovens também, porque ele tem outros problemas, tá? Mas paciente jovem com paralisia de cesto não é, a não ser que você queira fazer diagnósticos diferenciais com síndromes estrabológicas, entendeu? Mas, geralmente, não é comum. Então, aí é um sinal de alarme. O paciente mais idoso, na maioria das vezes, é vasculopático. Mas, se você pensar ali naquela região do tronco cerebral onde está o núcleo do cesto, ele é muito rico de outras estruturas. Então, se o paciente apresenta uma alteração de força, de sensibilidade em membro superior, membro inferior, concomitantemente, é outro sinal. Se o paciente tem, como eu falei no começo, uma dor de cabeça, com um papiledema, é outro sinal. Perfeito. Então, tudo vai depender. Mas a Pensando idade... do Do trajeto. Mas a idade, se você pega pacientes mais jovens, você tem que ficar ligado. Mas você tem que lembrar. Tudo bem. Doenças desminimizantes. Pode ocorrer em homem? Pode. Em jovem? Pode. Mas você tem que se cercar de toda uma anamnese do paciente para saber se tem algo a mais. Se você for pensar, o sexto nervo, ele é o que eu mais gosto, tá? É porque ele é muito rico, o sexto nervo. E eu acho que ele é o mais fácil de se tratar também. Mas ele pode fazer umas pegadinhas com você. Então, ele pode ter lesão desde do núcleo até dentro da órbita. Sim, nós vamos chegar já. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado. E esses sinais, a idade, é engraçado, né? Porque se você pega um sexto nervo com uma idade avançada, você fica mais tranquilo. Você fica porque se o cara falar, sou hipertenso, não tô com minha hemoglobina glicada, tá de 10. Então, você já fica. Você vai pedir uma neuroimagem até para ver outros sintomas, outros achados. Mas você já fica pensando mais numa vasculopatia. Já no oposto, na idade oposta, o pensamento tem que ser outro. Perfeito. E aí vamos falar então, não problema de cesto, mas de esotropia, né? Então assim, acho que você falou muito bem de idade, lembrar que no sexto nervo, na criança, você tem um nistagmo, uma abdução, é um sinal importante, por exemplo, um Chiari, alguma coisa do tipo, mas vamos pensar aí, Eric, em ET, né? A gente está falando de diplopia, o assunto é diplopia. E aí existem duas coisas que têm ocorrido por causa do avançar do tempo. Da nossa geração não, que eu não sei se estou na minha geração, mas que tem acontecido agora, que a gente tem uma população mais idosa e a gente tem uma população que adora eletrônicos. Então, eu queria que você falasse sobre diplopia, a gente pode, sei lá, vamos começar pelos mais jovens, né? Existe um tipo de visão dupla, de estrabismo agudo, que é mais comum em crianças ou adolescentes, e que dá a visão dupla e que preocupa muito, que é a esotropia do eletrônico, do celular, ou como queiram chamar, que eu acho que é um diagnóstico muito importante no consultório do estrabólogo, que faz muito estrabismo, cada vez maior, né? Então, primeiro vou falar dessa diplopia do jovem, da criança. É um diagnóstico diferencial importante, né? O pessoal precisa lembrar, né? Sim, ainda mais com essas telas, porque a criança, geralmente, ela não pega na maioria das vezes, um telefone celular maior, geralmente é menor, que a visão dela é boa. Só que aí ela fica o quê? Com aquela tonicidade excessiva para ver de perto. E a gente sabe que essa tonicidade, ela mexe tanto com o músculo ciliar como com o reto. Então, você pode causar uma diplopia mesmo. E aí vai muito de novo, da anamnese, Isso. de você examinar bem o paciente, conversar com ele. Geralmente, a mãe, os pais já falam, se vier com os avós é melhor ainda. Porque os avós, eles jogam na cara mesmo
que a criança está muito utilizando o celular. E muitas vezes isso aí é contornável, né? É uma conversa que você tem. E hoje em dia, com os dispositivos, com as TVs que você tem, é muito fácil você jogar aquilo que o pacientezinho está vendo no celular numa TV. É fácil para a gente, Sim. mas para a criança, ela acha mais cômodo estar deitado na cama, em outro lugar, e ficar com aquele celular para perto. Perfeito. Mas aí eu acho que é importante a gente ressaltar os sinais, né? Então, é aquela criança que usa muito eletrônico, que gosta do eletrônico grudado, e ele, não sei se você concorda comigo, Eric, eles, se você começa a tirar a história na amnésia, acho que é importante, antes de eles chegarem com aquela esotropia, aquela diplopia, eles começam a falar que eles têm uma diplopia, mas você tem que perguntar, esporádica, que o olho vai contraindo, o olho vai, volta, ele, às vezes eu te via duplo, ou às vezes o pai fala que a criança começa a fechar um olho quando está eletrônico, e depois chega pra gente com aquela esotropia do eletrônico, que aí, não sei se você concorda, vale a pena uma investigação geral, ter uma imagem, mas a história é muito típica, e o pior é que essas crianças, a grande maioria das vezes, vão para cirurgia, né? Sim, vão para cirurgia, mas assim, eu acho que vale a pena uma investigação. Sim. Então a gente está falando, né? Falou do jovem, vamos falar do idoso. Eu acho que a gente precisa falar, pelo menos um pouquinho, a pincelada, o pessoal lembrar do Sagging Eye Syndrome. Fala rapidamente o que é, quais são os sinais, quando você... Opa, isso aqui não é um sexto nervo, isso aqui é uma alteração, mesotropia do adulto, vai, Edu? Sim. Como você tinha falado anteriormente, a gente tem, na nossa época, você tinha aquelas clássicas. Mas hoje, o que a gente tem que lembrar, não é só que o paciente ele está envelhecendo, nós temos uma pirâmide etária mais de idoso, mas ele está ganhando anos de vida. Ganhando anos de vida, ele começa a perder algumas características no corpo. Então, as bainhas, as faces extraoculares, elas não são iguais. Então, o paciente começa a ter o quê? Uma esotropia, o olho cai e você tem a presença daquele sulco, que é o Sagging Eye Syndrome. Perfeito. Então, acho que isso é importante, não vamos esquecer. E aí, esse caso, acho que a imagem diz... E uma coisa a gente não falou, mas isso é toda a neuroftalmologia, você vai pedir uma imagem, você vai pedir uma ressonância de órbita, e aí você tem que falar para o seu radiologista, eu quero ver os músculos, eu estou suspeitando disso, eu quero ver o trajeto do músculo, que é o que fecha o diagnóstico. Que nem ter do alto míope, essas isotropias que é alteração de bainha, que os músculos dão uma desabada, E né? eu acho que é uma muito alterada, legal, né? é muito legal isso, porque toda aula, todo congresso que a gente vai, a gente sempre fala, não adianta você pedir uma ressonância de corpo inteiro. Você tem que ajudar o radiologista também. Perfeito. Então, falamos de esotropia, falamos de terceiro, o quarto nervo, né? O quarto nervo, primeiro você falar para a gente quando que você suspeita que o paciente tem uma paralisia de quarto. A segunda coisa, se ele tem uma paralisia de quarto, quais são as causas mais importantes que você vê nesses pacientes? Fala para a gente. Então, o quarto par. Primeira coisa, o paciente chega com um torcicolo. É o mais importante, é o famoso sinal de Biochovsky. Tá? Muitas vezes esse paciente já passou com outros colegas, com ortopedista, vem com aqueles coletes, mas você vê, ele tem um sinal. E quando você faz a manobra de Biochovsky, você vê a diferença da altura. Clássico. Você vira a cabeça para o outro lado e o olho sobe, o olho acometido, né? Sobe, aliás, o lado do olho acometido, né? Sobe, clássico. O que você tem que pensar nisso? Primeiro, as causas congênitas. Perfeito. Então, o paciente, muitas vezes, ele chega no seu consultório numa idade mais adulta. Por alguma descompensação, um estresse, alguma coisa, ele acaba tendo a diplopia. Você pede fotos antigas, porque o paciente chega com sinal de Biochovsky. E você vê que quando criança, ele já tinha um torcicolo. Fácil. Segunda maior causa. Mas, Eric, eu acho que é importante, né? Você falou uma coisa que é super importante, o pessoal esquece, né? O paciente, ele tem isso há muitos anos, ele vai ficando idoso, ele vai perdendo a capacidade fusional vertical, que é mais difícil e tal, e aí ele aparece
com uma diplopia, né? Quer dizer, então não é para o pessoal se preocupar se aquela diplopia do Bielchowski, que altera para um lado e para o outro, em um idoso, você já falou, você vai pedir imagem, mas provavelmente é algo que descompensou, e a gente tem muito, seu pé idoso, ou nem tanto idoso, que descompensou depois de muitos anos, né? Sim, sim, é clássico isso, é clássico. É só pedir foto antiga, só pedir foto antiga. Perfeito. E aí, desculpa, eu te interrompi. A segunda maior causa, aquele paciente com TCE fechado, seguido de período de inconsciência. Então, você tem uma lesão num local específico do quarto par, que é quando ele sai do tronco cerebral, ali no véu medular anterior. Tem no cerebelo, né? Entendeu? Então, ali você também tem um quarto par, é outra causa. Vasculopatia pode causar? Também pode causar. Mas aí se inverte com o terceiro e com o sexto. Você tem que pensar mais no congênito e mais no trauma. Perfeito, porque o quarto, como ele sai de trás, o trajeto dele é muito mais longo, então ele é Sim. mais, tem o cerebelo, é mais suscetível ao traumatismo craniano, né? Sim. Perfeito. Então, a gente falou de terceiro, de quarto, de sexto. Aí, eu vou te perguntar o seguinte, chegou, vou te dar a deixa. O paciente, ele tem uma associação de duas paralisias intranucleares. Então, você pegou um paciente do seu consultório que tem, por exemplo, uma paralisia de sexto e de terceiro. Ele tem uma ptose, uma limitação de adução e abdução. Óbvio que a gente vai chegar na questão muscular, mas ele chegou com um quadro muito característico de uma paralisia de um lado só, né? Às vezes a gente sabe, pode ter dos dois lados, mas é muito mais comum de um lado só, associada. Vou te dar deixa. Onde que a gente liga o foco? Onde que a gente dá o zoom? Fala aí pro público. Deixa eu perguntar só um detalhe. Tem dor? Não, eu não queria entrar nas causas, mas eu queria entrar na localização topográfica. Aonde que você suspeita que pode ter mais de um nervo craniano acometido, pensando em oculomotoricidade? Então, se você pensar na topografia dos pares cranianos, onde todos se encontram? Ali no seio cavernoso. Perfeito. Tá? Então, você pode ter uma síndrome do seio cavernoso. E lembrar que quando você tem o acometimento da visão junto, a gente já está falando de uma síndrome esfenocavernosa. Que você já pega, órbita, né? já pega o ápice da órbita. Mas, como eu falei, perguntei para você, se tiver uma dorzinha junto e que melhora com corticoide, então já estamos indo para um Tolosa Hunt. O Tolosa Hunt eu acho que é legal, as pessoas gostam, é um quadro diferencial, mas eu acho que é legal falar então do seio cavernoso, rapidamente, o que você suspeita, né? Então, os principais casos, se quiser falar, os tumores vasculares, você achou, né? Então, tem uma miscelânea, eu acho que isso está no seio cavernoso, você falou, né? Que tem lá o terceiro, o quarto, o sexto, lembrar, se Do quiser trigêmeo. falar de V1, V2, né? Da inervação, e aí as principais causas, o pessoal lembrar. Então, as principais causas no seio cavernoso, você tem, primeiramente, as compressivas. Então, você tem a principal, que é o aneurisma da carótida interna. Em segundo lugar, as causas inflamatórias. Aqui você vai pegar a parede do seio cavernoso e o seio cavernoso também. Você pode ter causas tumorais? Também pode. Por quê? Lembra que o que é o seio cavernoso? O seio cavernoso é uma dobra de dura mater. Então, você pode ter tumores relacionados à dura mater também. Além de processos expansivos nos quatro clivos também, que podem causar. E acho que infeccioso, né? Infeccioso é raro, mas é... Mas a gente pega, né? Sim, e aí dá umas tromboses, tal, que são quadros gravíssimos, né? Você tem também a fístulas, carótida isso. cavernosa. É raro, mas a gente não pode deixar de pesquisar. Eu tenho um kit infeccioso também. Se você suspeita ser cavernoso, você tem que fazer tudo. Obviamente, se vier um aneurisma lá, você já fica, não, é um aneurisma, vamos lá, neurocirurgião, beleza. Mas as alterações em jovens infecciosas, elas estão aumentando também. Tem que lembrar disso. Sim. Então, a gente está caminhando. Então, a gente falou do seio cavernoso, né, uma miscelânea de nervos. É muito difícil você ter os dois seio cavernoso, a não ser, sei lá, se tem um de hipófise, cresce para os dois lados, mas eu acho que é incomum, né? A gente vê pouco. O que a gente vê mais é nos casos de trombose e da fístula. Por quê?
Como os dois seios cavernosos eles são unidos pelo seio intercavernoso, às vezes você pode ter um acometimento do outro lado, mas assim, muitas vezes é mais radiológico do que você por sinais e sintomas. Perfeito. Então, aí vamos caminhando, né? Então, saímos do seio cavernoso, você falou um pouquinho o ápice da órbita, que você tem uma alteração do seio cavernoso com alteração do nervo, é aquele lugarzinho, e aí chegamos lá na órbita. Então, eu acho que órbita, a gente podia falar de duas coisas que são, quando você chega na órbita, são alterações muito mais, vamos dizer assim, musculares, né? Quer Sim. dizer, você pode alteração do nervo, mas é uma alteração muito mais localizada. Então, eu acho que você podia falar três coisas para a gente. Primeiro, quadros inflamatórios e oftalmopatia disteroidiana, né? Quer dizer, você diferenciar as duas, quer dizer, quando que você tem chamada orbitopatia inflamatória, tinha um pessoal chamado pseudotumor inflamatório, e quando que você suspeita de um problema de uma oftalmopatia disteroidiana. Então, você tem alguns sinais. Na tireoide, você tem alguns sinais clássicos, tá? Você tem a roda denteada, você tem a principal causa de exoftalmia uni ou bilateral axial é a doença da tireoide. Você também tem o acometimento do músculo. Lembrar que o primeiro músculo acometido é o reto medial, depois você tem o reto inferior, reto lateral e o reto superior, onde você tem o quê? Você acaba tendo o músculo ficar mais gordinho por ação de infiltrados imunocomplexos. E quando você pede uma radiologia, você vê o clássico sinal da garrafa de Coca-Cola. Por que isso ocorre? Porque o músculo fica inchado, mas o tendão não. Então parece uma garrafa de Coca-Cola mesmo, tá? Acabei fazendo uma propaganda para Coca-Cola. E quando você tem uma miosite, você tem um acometimento total do nervo. Do músculo tanto do corpo muscular quanto do tendão. Então, é um sinal radiológico importante. Obviamente, quando você tem um processo infeccioso, inflamatório orbitário, você tem outros sinais, tá? Você tem um sinal, o olho fica vermelho, a órbita fica, que a gente chama quente. Se você for pensar também nas alterações do seio cavernoso, você pode ter o sinal da cabeça de medusa, que é o engurgitamento dos vasos. Você pode ter uma exoftalmia pulsátil. Então, é um pouco diferente. E lembrar que no Graves também você tem uma fase aguda e uma fase de estase também. Então, aquela fase de estase, você tem uma oftalmoplegia grave, mas aquele olho é calmo. Entendeu? Então, infeccioso é muito difícil acontecer isso. Entendi. Mas eu acho que é importante isso, então, que você falou, né? Então, lembrar que o Graves, muitas vezes, é uma hipotropia, pega muito reto inferior, e que ele é mais insidioso. Óbvio que a gente sabe, né, Eric, que às vezes dá uns booms, né? De repente o olho fica vermelho e tal, sim. Mas que ele é mais lento. E acho que você falou, o quadro inflamatório é a dor, é a miosite, né? É a dor, e acho que é difícil ter uma miosite de um monte de músculos, né? Quer dizer, então acho que é importante a gente estar falando de músculo. Aí, vamos falar um pouco, a gente está falando de músculo, vamos falar de junção neuromuscular, né? Existem várias doenças, a principal é a miastenia gravis. A miastenia gravis, muitas vezes, ela é um diagnóstico fácil e muitas vezes ela é um diagnóstico difícil, né? A gente fala que é o grande imitador, né? Quer dizer, eu já tive casos que eu fechei uma semana com uma paralisia de terceiro e na semana seguinte eu falei, você tem miastenia, né? Então, vamos falar um pouco de junção neuromuscular. Quando é que você suspeita... Óbvio, a gente já falou. De novo, só o pessoal não perder o sino. Supra, inter, infra, lá seio cavernoso, estamos chegando no músculo, junção neuromuscular. Quando que você suspeita que esse paciente possa ter uma alteração da placa, principalmente a miastenia gravis? Primeiro, Fábio, foi o que você falou. Você diagnosticou um paciente com terceiro e na semana seguinte provavelmente você viu que estava estranho. Tá? Então, quando você tem um quadro onde você não consegue encaixar classicamente uma paresia, uma paralisia, você tem que pensar em miastenia. Você tem que pensar também
a blefaroptose superior, que piora durante o dia. Então, a fatigabilidade, acho que é Sim. importante, né? Você tem que lembrar também na miastenia que você tem 2 tipos de miastenia. Você tem a forma puramente ocular, que essa realmente é mais difícil, e também tem aquele paciente que chega para você, mas eu tô tropeçando de vez em quando, minha perna fica bamba, ou então eu tô com dificuldade de engolir. Então isso aí já você pensa numa astenia mais sistêmica. Mas quando você pega uma forma ocular pura, então você já começa a ficar mais ligado no que eu falei, que é uma oftalmoplegia que você não consegue classificar ela. Muitas vezes ela não tem uma blefaroptose que o médico geral, às vezes, o oftalmo geral não dá muita bola. Mas a história fala que ela piora durante o dia. Então, você começa a fazer testes diagnósticos. Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, perfeito, acho que a blefaroptose chama atenção. Mas você já deve ter tido quadros, se a gente for pensar em diplopia, que o paciente não tem ptose. Não Ele tem. tem diplopia, ele Sim. aparece com diplopia. Então, por exemplo, você acha que... você falou de fatigabilidade, né? Quer dizer, piorar a diplopia ao final do dia. Você pensaria, por exemplo, 2 olhos acometidos não concomitantes, por exemplo. Você acha que isso pode ser um sinal importante de miastenia? Pode. Eu acho que pode, porque, como eu falei, é algo que não se encaixa. Isso, Não se encaixa. Não se encaixa. Aquele quadro é um quadro maluco. É um quadro que você, numa semana, você vê uma coisa, você classifica tudo, às vezes vem com uma paralisia de terceiro, uma paralisia de sexto bonita, aí você pede exames, pensando em um quadro vascular, fazer diagnóstico diferencial, aí daqui a 15 dias, que a gente pede 15 dias, ele volta com outro olho acometido. Só que o outro olho, muitas vezes, com um quadro totalmente diferente. Então e aquele outro olho, já tive isso, melhorou. Pode ter melhorado, piorado, mas você vê que é um quadro clínico estranho. Boa. Então tudo que é estranho para mim, eu começo a acender a luzinha da miastenia, da junção neuromuscular. Perfeito. Aí, porque eu acho que faz todo sentido. Como é que você tenta fechar o diagnóstico de miastenia? Então, tem a ptose, ok, você falou, a ptose piora, cansa, mas o paciente com miastenia, tem alguma coisa, eu vou pedir um exame para esse paciente, eu vou... como é que você trabalha com esse paciente quando você suspeitou de miastenia? Eu lembro disso lá na Santa Casa, que a gente levava o paciente para o centro cirúrgico e fazia o teste lá com a droga. Então, o teste, acho que já que nós estamos aqui, uma menção ao professor Dr. Carlos Ramos Souza Dias, que aprendemos muito com ele. Conta sim. aí, então. A gente ia para o centro cirúrgico, fazia o teste, porque esse teste ele pode causar alterações cardíacas. Com prostigmine, né? Com anticolinesterásico. Pode causar. Então, você tinha que fazer no centro cirúrgico. E assim, eu lembro, quando eu estava na Santa Casa, que suspeita de miastenia era igual ao teste no centro cirúrgico. Aí lá ia a gente. Muitas vezes é um teste muito bom. Muito bom. Só que hoje você pode fazer outros testes também. Então, você tem o teste, você pede para o paciente olhar para cima. E devido ao cansaço, com o tempo ele não consegue manter o olho para cima. Então, o olho vai caindo. É um sinal. Você pode colocar o gelo em cima de um olho por 5 minutos. Depois de 5 minutos, a blefarotose melhora. Por quê? Esses testes do gelo, ele abre o receptor da acetilcolina no pós da placa. Então, melhora, volta ao normal. E você pode pedir também dosagem de anticorpo também, principalmente o anticorpo antirreceptor de acetilcolina. Tá? Aí o Fábio vai perguntar para mim, e a eletroneuromiografia? Para ser sincero, isso a gente já discutiu até com o professor Mário. A eletroneuromiografia, ela tem que ser, primeiro, de fibra única. E segundo,
Na última pesquisa que eu fiz, eu acho que só um fazia nessa cidade de São Paulo. Acho que tem 2. mais, tem mais. Mas assim, mas é uma coisa, o cara tem que ser muito bom. É um exame, é um exame examinador dependente, Muito, né? muito, muito. O cara tem que ser muito bom para fazer. E muitas vezes, se você tem uma forma ocular pura, não pega. Então é um exame que a cada vez mais está caindo em desuso para os neurooftalmos, tá? Então, eu acho que a história, os testes durante a consulta e o antirreceptor de acetilcolina são bons parâmetros para você diagnosticar miastenia graves. Perfeito. Então a gente E você falou. tem até a prova terapêutica também, Sim, isso que eu ia te perguntar. entendeu? Você pode passar Mestinon, Ou até por um corticoide. corticoide, e o paciente voltar depois de uma semana maravilhoso, Isso. entendeu? Você pode lançar a mão Por ser uma também. doença autoimune, esses pacientes, até com imunossupressor, imunomodulador, podem Sim. melhorar, né? Então, a gente falou um pouco, a gente seguiu esse roteiro. Eu acho que tá muito legal, foi muito legal. Falamos da parte muscular, quando que você suspeita. Tem outros diagnósticos, topoplejia externa progressiva, que não dá diplopia. Eu acho que a gente ia se estender muito aqui, mas então acho que é o que você falou, né, Eric? Muscular é quando pega, às vezes, um olho, pega o outro, não respeita muito a inervação, né? Quer E dizer, lembrar do timo também, né? o timo na miastenia, E a isso é miastenia. importante. Então, uma, Sempre pedir um uma tomo. neuroimagem do tórax para ver aquele timo, porque você, muitas vezes, tirando o timo, o paciente sara. Principalmente pacientes jovens, É. né? Perfeito. Eric, é, alguma outra coisa que você queira falar que a gente não comentou sobre diplopias ou algum recado final para o nosso público? Eu acho que nós abrangemos muito bem as distropias, mas o que eu fico mais ligado nessas diplopias são as internucleares, principalmente as relacionadas às doenças desmielinizantes. Porque muitas vezes a gente tem aquilo na cabeça, não, o paciente vai vir com uma neurite óptica, uma baixa de visão, 30%, alguns estudos até 50% abrem o caso de doença desmielinizante com alteração da acuidade visual, mas existem casos que abrem com oftalmoplegia. Perfeito. Sabe que a gente tem um trabalho publicado que 17% dos sinais, os primeiros sinais oftalmológicos da esclerose múltipla foram diplopia. Então, Oftalmológicos, tá? Acho que é legal você comentar então isso. é bom saber isso, porque o resto, para um estrabólogo, um neurooftalmo bem treinado, tranquilo. Mas esse link da via internuclear, eu acho que é o mais importante de se lembrar. Algum recado para o público? Don't panic. Don't panic. Esse artigo é antigo, mas é bem legal. Procura do Reut. Right. Pessoal, então, eu queria agradecer o Dr. Eric pelos ensinamentos. Foi muito bom. Sigam a nossa associação, Associação Brasileira de Neurooftalmologia. Lembrando que em outubro, no Centro de Convenções Rebouças, nós vamos ter o nosso primeiro congresso da Associação Brasileira de Neurooftalmologia. O programa está fantástico, vai abordar diplopia, neurite. O que vocês pensarem de neurooftalmologia vai ser abordado, seja em questões muito teóricas e muitos casos clínicos. A gente convida todos a participarem do congresso, porque vai ser muito interessante. E eu encerro aqui esse nosso segundo Neurooftalmo Talks. Só uma coisinha. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail para neuroabno, tudo junto, @gmail.com. Perfeito. Então a gente encerra por aqui. Agradeço ao CBO mais uma vez pelo apoio. E Eric, parabéns pelos ensinamentos. E aguardamos vocês seguindo a Associação Brasileira de Neurooftalmologia. Obrigado. Muito obrigado.